Olá, resilientes! Passando aqui para poder falar um pouco desse assunto, né, que está tomando conta aí da comunidade atípica, que é a questão aí do veto, né, das restrições aí do BPC. Tá um assunto ainda muito polêmico, ainda não foi publicado no Diário Oficial, então as pessoas estão falando bastante ainda sobre tudo isso. Normalmente, a gente acompanha ali a Câmara, o Senado, e aí a gente fica ligado em tudo que está acontecendo, você coloca as notificações ali para receber, né, as atualizações, enfim. E aí, normalmente, a gente não acompanha tanto as publicações do Diário Oficial, tá? Então, por isso, né, tá causando aí esse burburinho, questão da ansiedade, né, das pessoas que querem realmente que o veto, ele saia no Diário Oficial e que seja algo real e fato, enfim. Gente, tudo que passa lá pelo Congresso, que passa pelo Senado, que vai para sanção, né, no caso o presidente, ele tem que sancionar, ele tem que assinar para ser válido aquilo ali, e aí ele vai ser lançado, né, aquilo ali vai ser lançado no Diário Oficial, é assim que funciona, né, todos os dias, o tempo todo, e a gente não fica tanto nessa ansiedade, claro, porque quando diz respeito à sociedade, no caso, à comunidade atípica, é comum, é natural que a gente consiga acompanhar com mais intensidade. Realmente aí, esse disse-me-disse, esses conflitos, né, de informações o tempo todo, e tem algumas fontes confiáveis que já tá postando tudo e tal. Por quê? Porque o veto, gente, a restrição, né, do BPC, ou seja, aquele parágrafo, né, que deixa realmente ali a comunidade tranquila e não vai restringir o grau, né, de deficiência, como por exemplo o autismo. Quem convive, que tem uma ONG, que participa dos debates e que tem uma causa principal entre as políticas públicas, sabe que na hora da crise não existe ali, por exemplo, autismo leve, né? Então, por isso, essa ansiedade, essa vontade de fazer com que realmente as coisas sejam validadas ali o quanto antes. O presidente Lula, ele já fez a parte dele, ele foi lá e ele vetou esse parágrafo, ou seja, ele não prejudicou ali aquela parcela, né, de pessoas que tem ali um laudo com deficiência, né, suporte 1 hoje em dia, né, nível de suporte 1, e tá tudo certo, ou seja, o Lula já fez a parte dele. Vocês estão subindo algumas coisas de hashtag para poder colocar veta Lula, né, e tal, não sei o quê. Gente, a parte dele já fez. E o que tá acontecendo? Essa pauta, ela volta pro Congresso, tá, para ser reavaliada porque cabe recursos, né, e algumas pessoas às vezes não conseguem entender ou entendem, mas fica naquele medo, naquele receio, e como eu disse, é super natural. Eu vou ler mais ou menos o que eu postei. Minha casa é um pouco barulhenta por causa do meu filho, vocês estão ouvindo no fundo, mas eu vou tentar ser breve, né, então, analisando aí o veto, as restrições do BPC. Com deficiência leve, né, que é o suporte, como eu disse, é uma excelente notícia, claro, como eu disse. Essa decisão, ela garante que um grupo vulnerável da população, ela continue recebendo um benefício fundamental para a sua sobrevivência, né, vamos dizer assim. O que isso significa na prática, né? Então, sim, continuidade aí do benefício. Pessoas com deficiências, né, leve, moderadas, que já recebem o BPC, poderão, então, continuar contando com esse auxílio financeiro. Essa decisão, ela reforça, então, o princípio da inclusão, da garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Então, por que esse veto é tão importante, né? Ele garante, né, dos direitos, o BPC, que é um direito social e fundamental, e o veto contribui, então, para a sua efetivação. Combate, assim, a desigualdade ao garantir o acesso ao BPC para todas as pessoas com deficiência. Então, ela busca, né, esse veto, ele busca se reduzir, na verdade, aí, as desigualdades sociais com isso. Ela reconhece a importância de garantir uma vida digna para todas as pessoas, independentemente de suas condições. Mesmo aquelas pessoas que têm casa própria, mesmo aquelas pessoas que têm deficiências consideradas leves, né, esse veto, ele vai garantir, então, que essas pessoas tenham acesso. Quais os próximos passos, né, com o veto presidencial? O texto do projeto de lei, ele retoma ao Congresso Nacional. Então, a decisão do presidente, no entanto, não é definitiva. Os parlamentares ainda podem tentar derrubar o veto em uma sessão conjunta. Gente, é importante acompanhar a tramitação do projeto para saber qual será o desfecho, né, o final, o que podemos fazer. Então, lá atrás, quem votou a favor, a gente pode ir atrás para saber os deputados que votaram a favor e a gente fazer uma pressão, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente tem que celebrar, sim, a vitória. É importante, né, comemorar essa conquista, pois ela é um resultado, né, da luta aí de diversas entidades e pessoas com deficiência. Né? Continuar mobilizados a lutar pelos direitos das pessoas com deficiência é contínua, né? Precisa ali estar focada nisso para que a gente possa garantir o mínimo. Minha casa é um pouco barulhenta, né? Vocês estão ouvindo ali, o Luiz, ele tem muita estereotipia, muita ecolalia, então vai junto mesmo. Precisava fazer esse vídeo aí para vocês poderem entender. Então, continuando. Então, continuar mobilizados para garantir que conquistas como essa sejam preservadas e ampliadas. Divulgar a informação, né? Então, isso ajuda a divulgar a notícia, né? Para que mais pessoas conheçam sobre essa importante vitória. Bom, em resumo, o veto às restrições do BPC é uma grande conquista ali para as pessoas com deficiência. Essa decisão demonstra, então, a importância de garantir os direitos sociais e de promover a inclusão. A gente precisa se unir, fazer pressão
para que as coisas continuem dando certo. Falta um passo, então tudo indica que no dia 31, né, 31 agora de dezembro, né, será publicado então no Diário Oficial. Tem que fazer nosso papel ali, ir para as redes sociais, pressionar, caso, né, esse texto ele volte ali para o Congresso, né, para as mãos dos deputados, e aí é com os deputados, agora é com o Congresso Nacional, né, ou seja, a gente vai criar uma hashtag para falar, olha, não é para recorrer, né, alguma coisa assim, publicado no Diário Oficial. Então deixem, né, a PL do BPC ela ser publicada no Diário. Então o Lula, né, que é o presidente atual aí do Brasil, já fez a parte dele. Então cabe a gente fazer de novo uma nova pressão dentro do Congresso. Vocês conseguem entender essa parte? Não fiquem criando polaridade, né, política, porque não é sobre isso, tá? Sobre o BPC, sobre os direitos, é sobre a comunidade. Precisa se unir nisso, sem lado político, sem essa coisa toda, né, essa polarização que se criou, para que a gente não se distraia, entender isso, estudar e aprender, acompanhar as tramitações, aprender a entrar lá no site para saber o que de fato está acontecendo, onde que está tramitando, para onde que foi. Então você consegue acompanhar isso, né? O site, tanto da Câmara quanto do Senado, existe para isso, para você acompanhar ali as pautas dos nossos interesses. Esse é um interesse muito, muito grande para toda a comunidade, então eu tenho certeza que vai passar, que vai ser lançado no Diário Oficial, mas a gente precisa ter um entendimento ali do que está acontecendo para que a gente possa lutar com as armas corretas e tudo mais, e a gente não se distrair, tá bom? E é isso, gente.